Como visto durante o semestre na disciplina, a personalidade pode ser compreendida de diferentes formas, a depender sob a lente de qual modelo a análise está sendo realizada. No entanto, mesmo que algumas teorias da personalidade priorizem fatores biológicos, é consenso para a maioria que fatores ambientais podem impactar significativamente a construção da mesma. Assim, objetivando uma análise mais detalhada dessas possíveis consequências, investigamos alguns dos possíveis impactos da criação, da sociedade, em específico das redes sociais, e da cultura na personalidade. Criação. Quantas vezes não fomos comparados com nossos pais e familiares? Frases como "você é filha da sua mãe mesmo" ou "é bravo igual ao pai", dentre outras variações, fazem parte do cotidiano, e poucos são aqueles que nunca tiveram seus traços associados a outra pessoa. No entanto, assim como a genética desempenha um papel na construção da personalidade, o que foi comprovado por um estudo que demonstra a associação de determinados genes com traços, sendo o tema central de certos modelos, como o de Eysenck, o modo como somos criados e como interagimos com o mundo desde cedo também possui carga nessa equação. Responsáveis negligentes e inconsistentes com vícios ou tendências narcisistas, por exemplo, podem estar moldando diretamente a personalidade das crianças até a vida adulta, como exploraremos a seguir. Nosso objetivo não é detalhar cada uma das possíveis consequências, mas expor seus pontos principais. Negligência. Foi comprovado que a dor da rejeição, cognitivamente, é equivalente a qualquer dor física. Na personalidade, o abandono e a negligência são ainda mais potentes do que uma dor passageira, pois podem significar impactos grandes no desenvolvimento. Crianças abandonadas são mais propensas a sentirem mais ansiedade e insegurança, bem como a serem mais hostis e agressivas. Inconsistência. Foi comprovado que crianças com mães as quais ora mostravam-se hiperenvolvidas na criação, ora negligenciavam, são mais propensas a desenvolverem a síndrome da personalidade borderline. O fator-chave para o desenvolvimento é a inconsistência no afeto, uma vez que estudos realizados somente com mães hiperenvolvidas ou negligentes não obtiveram os mesmos resultados. Vícios. Uma pesquisa utilizou o Multidimensional Personality Questionnaire para aferir o quanto jovens de 17 anos tinham suas personalidades afetadas pelos vícios dos pais em álcool e drogas. O resultado, tanto para meninas quanto para meninos, foi maior negatividade emocional, agressão, reação ao estresse, alienação e menor bem-estar naqueles com pais com históricos de disfunção com o álcool. Já os pais com históricos de drogas possuem filhos e filhas com menor controle, prevenção de danos, tradicionalismo e restrição, mas maior potência social. Narcisismo. O transtorno de personalidade narcisista é definido como um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia, e está inserido na denominada tríade sombria da personalidade. Segundo um estudo realizado em 1974, a família tanto afeta quanto é afetada por distúrbios narcisistas. Em famílias nas quais as crianças possuem como função manter a autoestima dos pais, afetada anteriormente em suas famílias de origem, ou nas quais frustrações e traumas do passado são projetados, a individualização característica da adolescência é percebida pelos responsáveis como uma perda narcísica que os leva a desvalorizar os filhos, fazendo-os sentir inferiores e muitas vezes os forçando a regredir a fixações narcísicas anteriores próprias. Ao sentir que não é capaz de corresponder às expectativas dos pais narcisistas, o jovem entretém a si mesmo com enormes fantasias. Isso faz com que cresça sentindo-se ao mesmo tempo superiormente grandioso e impotentemente inferior. Há ainda diversos estudos que apontam a relação determinante da criação e do período da infância sobre a constituição da personalidade, como a teoria do apego, proposta pelo psiquiatra e psicanalista John Bowlby, e ao qual não nos ateremos aqui, e o estudo da psicóloga estadunidense Diana Baumrind, sobre estilos parentais. Nele, Baumrind e estudiosos posteriores do assunto propuseram a existência de 4 estilos parentais: o estilo autoritário, o estilo permissivo, o estilo participativo e o estilo negligente. Ainda recentemente, um 5º estilo parental foi proposto, dos pais hiperenvolvidos. Aqui, também não nos ateremos a explicar cada estilo de parentalidade, nos atendo a exemplificar as consequências da criação parental no desenvolvimento da personalidade com apenas um dos estilos parentais, o autoritário. Pais autoritários são aqueles que visam controlar e modelar rigidamente as atitudes da criança. Esses pais valorizam a obediência absoluta, recorrendo a medidas punitivas, bater e gritar são formas de disciplina comuns a pais autoritários, para que a criança se comporte de acordo com sua exigência. Com frequência, criticam ou ameaçam a criança. Seu estilo de parentalidade é o de fazer com que a criança siga estritamente suas ordens, sem muitas explicações ou feedback. Também faz parte desse estilo o comportamento dos pais de reprimir as emoções dos filhos. Se a criança responde aos pais, ela é punida. Se chora, os pais ordenam, engole o choro. Estudando crianças criadas por um pai autoritário, Baumrind descobriu que elas, no geral, tinham um temperamento infeliz, eram distantes, hostis, ansiosas e com pouco controle sobre suas próprias emoções negativas. As consequências desse modelo de criação são crianças que apresentam desempenho moderado na escola, sem problemas de comportamento. Crescem, geralmente quietas, passivas, submissas, conformistas e não muito felizes. Com frequência, essas crianças têm de lidar com depressão e fortes sentimentos de culpa por qualquer acontecimento. Por não poderem decidir por si, tendo que obedecer apenas às decisões dos pais enquanto se desenvolviam, crescem com dificuldade em saber o que querem e podem acabar vivendo uma vida que seja satisfatória para seus pais ou para a sociedade, mas que as fazem felizes. Também, por esse motivo, apresentam piores níveis de competência social, têm humor instável e são pouco amigáveis.
Se a coerção dos pais for muito forte, podem, por outro lado, demonstrar hostilidade e agressividade contra a figura de autoridade. Crianças que se sentem ressentidas ou com raiva de seus pais autoritários, mas conseguiram desenvolver alguma autoconfiança, com frequência apresentam comportamentos rebeldes na adolescência e ou na fase jovem adulta. Crianças que experienciaram ressentimentos e raiva somados ao lado negativo de sua autoeficácia inibida e sua grande tendência à autoculpabilização costumam recuar apelando a comportamentos escapistas, como o abuso de substâncias, além de estarem à mercê de um alto risco de suicídio. Esse estilo de parentalidade é comum na sociedade asiática, onde se encontram altos índices de suicídio jovem, como na Índia e na Coreia do Sul. Passamos agora para os impactos das redes sociais. A interação e busca de conteúdos nas redes sociais deixa rastros que nutrem os algoritmos com nossos interesses. Em suma, é de um sistema dinâmico onde os atores sociais informam os dispositivos digitais como agem, fazendo com que essas informações sejam coletadas e classificadas, projetando tendências de comportamento no mundo virtual. Logo, é possível perceber que esses contextos mediados por celulares e computadores têm a capacidade de influenciar nossas decisões diárias a partir de padrões de comportamento projetados pelas redes sociais. Além disso, as chamadas bolhas de filtro criadas pelo algoritmo promovem o enaltecimento de conteúdos com os quais possuímos afinidade e ocultação daqueles divergentes dos nossos padrões de interação. O problema disso estaria na criação de padrões estéticos e culturais ditos perfeitos, que negligenciam e afetam as particularidades dos indivíduos que destoam dessas convenções. Além disso, a exteriorização da vida privada provoca a criação de uma imagem a ser ofertada, de felicidade plena e modelos a serem seguidos. Tendo em vista que nossa experiência social nos meios digitais influencia nas percepções que temos do outro e de nós mesmos, além de envolver aspectos emocionais e a noção de pertencimento no mundo, é válido comentar que as redes sociais influenciam a personalidade. Considerando a personalidade como conjunto de características e peculiaridades que traduzem nosso modo de ser, pensar e agir, influenciados e afeiçoados pelo contexto social, entendemos que sim, a vivência e apropriação do mundo social digital define o que somos e o que nos tornamos, ao longo do tempo e em diferentes situações. Esse fenômeno de virtualização do cotidiano tem suscitado crescente interesse pelo estudo dos efeitos das redes sociais na consistência e estabilidade dos comportamentos individuais. Os primeiros estudos sobre redes sociais tiveram como base as técnicas da sociometria, que é uma ferramenta utilizada para estudo de interações entre grupos. Então, diversos critérios são adotados para explicar a estrutura do sociograma, que é desenvolvido por esse método, a partir de uma representação gráfica, que abrange resultados qualitativos e quantitativos referentes às relações de afinidade, influência e articulações internas dos grupos. Mas atualmente, a análise das redes sociais utiliza softwares cada vez mais capacitados para implementar funcionalidades em suas ferramentas, que coletam e processam dados, mapeiam e monitoram em tempo real, nos dando informações cada vez mais precisas. Nesses resultados mais aprimorados da atualidade, são expostos recursos de natureza informacional e afetiva, onde o relacionamento em casa, na escola, trabalho e em ambientes do cotidiano são computados de maneira que cada indivíduo é percebido como mais ou menos possuidor de cada recurso, o que se revela no quanto é procurado pelos demais componentes da rede. E, da mesma forma, procura em maior ou menor grau os demais a fim de obtê-lo. Trazemos uma breve abordagem de um estudo sobre as características relacionadas ao transtorno da personalidade histriônica e sua possível manifestação nas redes sociais. Então, conforme o DSM-5 de 2015, o transtorno da personalidade histriônica possui uma característica essencial, que é a emocionalidade excessiva e difusa, além do comportamento de busca de atenção. E esse padrão surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Portanto, para que o indivíduo seja diagnosticado com transtorno, ele deve apresentar 5 ou mais sintomas ou comportamentos como sensação de desconforto em situações em que não é o centro das atenções, interação social frequentemente caracterizada por comportamento sexualmente sedutor, inadequado ou provocativo, exibição de mudanças rápidas e expressão superficial das emoções, o uso reiterado da aparência física para atrair a atenção para si. Ele adota um estilo de discurso excessivamente impressionista e carente de detalhe, além de tender à autodramatização, à teatralidade e à expressão exagerada das emoções. O estudo nos mostra uma reflexão referente à exposição das pessoas que reproduzem esses comportamentos. E essa reflexão expõe indagações sobre a possibilidade de possíveis manifestações do TPH nas redes sociais por meio da superexposição. E além disso, foi observado que as principais características desse transtorno aparecem em diversas plataformas digitais por alguns indivíduos como forma de se destacarem ou chamarem a atenção. Porém, como em qualquer transtorno, mesmo que o indivíduo apresente 5 ou mais das características que o compõem, para ser diagnosticado com TPH, é necessário que os padrões dos aspectos apresentados sejam inflexíveis, e causem sofrimentos clinicamente significativos. Bueno, além dos efeitos citados aí anteriormente pelos colegas, trazendo o conteúdo um pouquinho mais para a nossa vida cotidiana, eu vou fazer uma análise a partir de um recorte de uma rede social que está bombando muito atualmente, que é o TikTok. Em 2021, foi publicado um estudo feito por Meng, com o coautor Leon, analisando usuários chineses dessa rede, relacionando esses usuários com as teorias da personalidade. Mas eu só queria contextualizar um pouquinho o que é o TikTok antes de continuar. Ela é uma rede social de rápido consumo, baseada na produção, divulgação, edição e fomentação de vídeos curtos. Numa sociedade fragmentada, na qual a gente dispõe de cada vez menos tempo para se relacionar profundamente com o conteúdo, não é de se admirar que essa plataforma esteja ganhando tanto espaço. Um dos grandes diferenciais do TikTok é o alto investimento na inteligência artificial, que está em constante atualização por meio dos desenvolvedores. Ela seleciona conteúdos que o usuário esteja mais propenso a consumir.
Existe uma série de motivos pelos quais os usuários usam a plataforma, né? Sendo eles principalmente o escapismo, que é algo comum no uso das redes sociais, como os colegas comentaram, mas também moda, busca de informações, navegabilidade, interatividade, sociabilidade e uma inédita, que é a oportunidade de fazer dinheiro. Bueno, em conjunto com os motivos citados, a teoria da gratificação do usuário considera que as pessoas, na atualidade, possuem necessidades que são satisfeitas pelo uso das redes sociais. É o id em busca de atenção, socialização e interação, cujas satisfações o ego adaptou para a nossa realidade atual, aquela que é amplamente conectada pela internet. A teoria da gratificação do usuário também afirma que essas pessoas buscam, né, essa satisfação, estão conscientes que estão fazendo isso, então as suas atitudes são tomadas de forma racional para otimizar a autogratificação. Bom, com essa pequena introdução, falar um pouquinho mais sobre o TikTok. Pesquisas anteriores a de Man e Leong já relacionavam o narcisismo a níveis mais elevados de interação e autopromoção em redes sociais, sendo que as pessoas narcisistas tinham mais propensão a se relacionar online, em plataformas como o Instagram, Facebook, Twitter. Segundo esse estudo de 2021, também há realmente bastante relação entre o traço narcisista e o uso do TikTok, principalmente quando a pessoa tem forte manifestação nos aspectos de vaidade, exibicionismo e sensação de merecimento do melhor. Além disso, o estudo faz uma conexão com a teoria dos 5 grandes e o usuário da plataforma. Explicando aí bem rapidinho, a teoria para contextualização, ela se trata basicamente de um modelo para avaliar traços básicos da personalidade a fim de criar uma noção sobre o indivíduo. Os 5 traços desse modelo, que é o mais utilizado atualmente, são o neuroticismo, a extroversão, abertura à experiência, cordialidade e responsabilidade. Quando foi feito o estudo, foram levantadas hipóteses relacionando o usuário a cada um desses traços. Mas, depois da pesquisa, por meio de questionário com os usuários, as relações entre o uso da plataforma e os traços de neuroticismo, cordialidade, responsabilidade e abertura à experiência foram rejeitados ou obtiveram aí resultados insignificantes. Porém, a relação com o traço de extrovertimento foi amplamente apoiada pelos dados obtidos. Essa é a hipótese que sugeria que pessoas com alto índice de extroversão utilizavam de forma intensa o aplicativo como meio de se expressarem. Logo, o estudo de Man e Leong aponta que pessoas narcisistas e ou extrovertidas têm maior tendência a serem usuários engajados do TikTok e estão também mais vulneráveis ao vício de utilização do aplicativo. Como já deu para perceber, o ambiente, de forma geral, está diretamente interligado com a personalidade, afetando-a e sendo afetado por ela. Dito isso, é evidente que a cultura, ao ser transmitida às pessoas através da linguagem, bem como da modelação de comportamentos culturalmente aceitáveis e não aceitáveis, possui um enorme impacto no desenvolvimento da personalidade de um indivíduo. Assim sendo, tendo como referência as diversas pesquisas realizadas em diferentes países e culturas, cuja base de análise da personalidade utilizada foram os traços da teoria dos 5 grandes fatores, é possível pontuar algumas diferenças. Primeiramente, assim como se é esperado, culturas geograficamente próximas frequentemente apresentaram perfis semelhantes, ou seja, apesar de existirem diferenças, elas não se mostraram tão expressivas, ao passo de que em escalas maiores foi evidenciado um claro contraste das culturas europeias e americanas com as culturas asiáticas e africanas. Dessa forma, os primeiros obtiveram maiores níveis em extroversão e abertura à experiência e menores em cordialidade. Além disso, segundo outra pesquisa, dentre vários países dos diferentes continentes analisados, os europeus, de maneira geral, foram dados como os que possuem maior neuroticismo, e os filipinos como os que possuem esse traço em menor grau. Para entender um pouco mais, é importante falar sobre as culturas individualistas e as coletivistas, posto que elas põem ênfase em diferentes valores básicos, o que acaba afetando diretamente na personalidade das pessoas. Assim, os indivíduos que vivem em culturas individualistas tendem a acreditar que a independência, competição e a realização pessoal são muito importantes, como pessoas de nações ocidentais, como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Já os que vivem em culturas coletivistas valorizam a harmonia social, o respeito e as necessidades do grupo sobre as necessidades individuais, como os que vivem em países da África, Ásia e América do Sul. Nesse sentido, essa é uma das explicações para o fato de países com a cultura ocidental apresentarem menor cordialidade, como dito anteriormente. Tendo isso em vista, uma possível justificativa para os asiáticos se apresentarem menos extrovertidos poderia ser justamente o fato de que na cultura oriental, as características de uma extroversão baixa ou as de um introvertido são, de certa forma, mais desejáveis, mais bem vistas, e por conta disso acabam sendo mais estimuladas no contexto familiar e social. Além disso, sobre o neuroticismo ser mais alto na Europa e mais baixo em países como as Filipinas, uma suposta conclusão seria de que o estilo de vida urbano e movimentado dos europeus é mais estressante que o modo de viver mais pacato e natural de lugares como as Filipinas, tendo em vista que situações de grande estresse durante a vida possuem a capacidade de aumentar seu neuroticismo. No mesmo sentido, é evidente que a cultura também possui um impacto muito grande na diferenciação da personalidade do homem e da mulher na medida em que impõe expectativas e pressões sociais diferentes para ambos, que acabam os moldando de certa maneira. Assim sendo, pesquisas demonstraram que apesar de existirem diferenças culturais referente ao gênero, elas são menos expressivas do que as diferenças gerais. Desse modo, as mulheres apresentaram maior neuroticismo, cordialidade e abertura aos sentimentos,
que é uma faceta do traço de abertura à experiência, enquanto que os homens obtiveram níveis mais elevados em assertividade, um componente do traço de extroversão que está associado à tendência de assumir o comando ou a liderança em situações, e abertura às ideias, que também é uma faceta do traço de abertura à experiência. Entretanto, ainda que as diferenças encontradas se mostraram bem consistentes com os estereótipos de gênero, ao contrário do que se pensava, as diferenças de gênero foram mais pronunciadas nas culturas europeias e americanas, nas quais os papéis sexuais tradicionais são minimizados. Ou seja, contraintuitivamente, as diferenças de gênero na personalidade tendem a ser maiores nos países mais desenvolvidos. Em resumo, embora essas conclusões sejam bastante robustas e reforçadas por diversas pesquisas, uma consideração é que essas diferenças entre culturas podem ser, pelo menos em parte, o resultado de erros de tradução, diferenças na forma em que os indivíduos se veem, ou mesmo fruto de diferenças genéticas entre as culturas, que de uma maneira ou de outra vão possuir influência no indivíduo. Para finalizar, é válido dizer que não há dúvida sobre a influência da criação, da sociedade, no meio cultural como um todo, na constituição da personalidade de um indivíduo. Dessa maneira, apesar de depender também de outros fatores, como a genética, ainda há muito que se avançar no estudo da personalidade humana e dos efeitos que o ambiente em si é capaz de proporcionar.